Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal, quase morto ou morto, enfim. No vídeo de hoje eu não vou enrolar muito, eu vou falar sobre One Piece, e não era pra ser um vídeo falando sobre One Piece no geral, e sim sobre mais especificamente o arco de Jaya barra Skype, que é o meu arco favorito do One Piece, mas One Piece tá muito ruim. E aí eu fiquei triste com One Piece e não consigo falar bem se tá uma merda atualmente o ano, tá com um capítulo muito ruim, e eu não é exagero, sério, não é exagero, One Piece chegou em um nível que eu realmente acho capítulos ruins. Eu acho que One Piece é o anime mangá que é mais difícil ter episódios e capítulos ruins. Mas eles existem, One Piece não é perfeito. Inclusive, nos últimos dias eu andei percebendo que é muito difícil falar mal de One Piece na internet, porque por algum motivo ele é um mangá super protegido. Se você fala mal de One Piece, você é emocionado. Se você fala mal de One Piece, você tá forçando. Se você fala mal de One Piece, você é um hater. Nunca é problema da obra, e sim da pessoa. Você pode perceber que por isso pouquíssimos youtubers vêm e fazem um vídeo falando mal de One Piece, criticando alguma coisa que não gostam, porque mesmo que realmente a obra seja muito boa, ela não é perfeita e as pessoas tratam o mangá como perfeito. Tanto que no anime só reclamam do que? Da animação, sendo que tem outros problemas também que o anime acaba causando e as pessoas não dão bola. E isso pra mim é um pouco estranho, porque mesmo que aconteça com muitos animes, mangás, por exemplo, tem Jujutsu Kaisen, que tem uma sobreproteção atualmente. Chainsaw Man. O One Piece tem um nível acima. Parece que as pessoas colocam um patamar que transcende um anime mangá e vira uma divindade intocável. One Piece me marcou muito, é meu anime favorito, meu mangá favorito, é uma das coisas mais importantes da minha vida. Mas nem por isso eu vou deixar de reconhecer que ele tem alguns erros e alguns problemas que me incomodam. E eu já vou começar aqui falando sobre o que está basicamente na thumb, que é como o One Piece foi prejudicado pós-time skip. One Piece, ele sempre foi trabalhando muito com hype. O Oda constrói muito hype. No East Blue, ele citou um personagem que é o Jinbe, que só foi aparecer em Impel Down 500 capítulos depois. Esse é o nível de hype que o Oda constrói e ele entrega muito bem. Então, com o novo mundo sendo hypado com algo muito foda, muito forte, só inimigo forte, ilhas interessantes, o ápice da Grand Line, a gente esperava que fosse o ápice de One Piece. Só que eu acho que com o novo mundo vindo, a melhor coisa de One Piece se perdeu, que é o sentimento de aventura. One Piece começa com uma história de aventura, de piratas tendo liberdade para navegar no mar, no ápice da pirataria, com o Luffy querendo ser o mais livre dos mares e citando isso em Sabaody. Então, One Piece sempre trabalhou com o aspecto de aventura, liberdade e descobrimento. Mas a partir do momento que eles chegam no novo mundo, isso se perde. Porque todas as ilhas que eles passam, eles têm que ir lá. É, tirando Ilha dos Tritões, a partir de Punk Hazard, o Novo Mundo inicia a saga para derrotar os Yonkous com a aliança do Luffy e do Law. E com isso, boa parte do sentimento de assistir One Piece, que é bom, que é se sentir maravilhado com coisas novas, vai se perdendo, porque você sabia que eles iam perder Sosa, porque era o destino deles. Não é, por exemplo, quando eles saem de Alabasta e aí eles estão indo direto numa ilha e do nada o log post aponta para Skype. E eles têm que ir pra Skype. Por quê? Porque eles querem se aventurar, eles querem descobrir coisas novas. No novo mundo não tem isso. No novo mundo eles estão lá tentando derrotar um Yonkou e esse é o objetivo desde o início. Isso é meio decepcionante, cara, porque se perde o maior objetivo da obra era se aventurar, era se divertir com as aventuras e meio que esse sentimento vai se perdendo. E não é necessariamente que não faz sentido, porque faz sentido estar mais sério, porque é o novo mundo, porque tem Yonkous, então tem que ser mais sério. Mas mesmo assim, isso é consequência. Isso consequentemente faz essa perda do sentimento de aventura, que era um dos maiores pontos de One Piece pra mim. E é por isso que a maioria prefere o time skip. Porque além de ter esse sentimento de aventura, era tudo mais simples. Era tudo menos exagerado, era tudo mais direto ao ponto. Agora você tem uma saga, vários arcos inteiros para chegar em um ano, e aí sim eles vão derrotar finalmente o maior vilão e vão conseguir o objetivo deles. Tem vários capítulos inteiros só para isso. Então demora muito para chegar no objetivo final. E o trajeto para isso também não é muito composto. Eu acho que o Oda, com o tempo, ele foi ficando mais criativo, tá? Ele não perdeu a criatividade em questão de universo. Ele sabe muito bem criar hype em alguns momentos, mas eu acho que ele falha muito em aproveitamento de personagens. No pré-time skip, em Enies Lobby foi perfeito. Todos os personagens, todos os Mugiwaras tiveram suas lutas individuais para resgatar Robin. Perfeito, é um Battle Shonen. Mesmo que seja muito de plot, etc.
querendo ou não, os maiores destaques dos personagens são em lutas. Então, quando eles não têm lutas, fica meio zoado. E no Novo Mundo, vamos pegar aqui. Na Ilha dos Tritões, todos os personagens são random. O Luffy é o único que enfrenta alguém relevante, que é o Road, que é um personagem ridículo, então não conta. Em Punk Hazard, é o Caesar, o resto não enfrenta ninguém relevante. Em Dressrosa, o Luffy enfrenta o do Flamingo, o Frank enfrenta o Sr. Pink e o resto enfrenta um band random. Então eu acho que o Oda, ele enfia tanto personagem, mas tanto personagem, que fica difícil de ligar pras coisas, tá ligado? Em Alabasta, por exemplo, toda a construção pra a situação ruim que Alabasta estava passando sobre a tirania do Crocodile dava como consequência a sua raiva pelos outros membros da organização do projeto Utopia. Então, isso já dava um plot interessante, já construiu um plot para os personagens se enfrentarem e você sentir que aquilo tinha relevância. Agora o Novo Mundo não. O Zoro cortando o Pika é a coisa mais ridícula que existe. O Pika não é um personagem carismático e não tem uma construção. Esse é o problema. O Oda, ele quer tanto personagem que falta espaço para dar desenvolvimento individual para cada um deles. Isso tem em todo arco. A cada arco tem no mínimo 40 novos personagens. O drama das ilhas é perfeito. O drama, o background, o Oda sabe fazer isso magnificamente. O drama é perfeito e sempre emociona muito. Mas as lutas, que é um dos cores do enredo principal de One Piece, são fracas. Elas vão ficando mais fracas. Em Whole Cake, a única luta decente foi o Luffy vs Katakuri, que durou muito tempo e consequentemente o hype foi se esvaindo porque era cortada, e aí tinha outras situações deles fugindo da Big Mom, então perdi o hype, entendeu? Esse é o problema. Oda, ele adiciona tanto personagem que eles perdem relevância. E isso está acontecendo no ano. Em um ano, o flashback do Oden é sensacional, é um dos melhores momentos de One Piece. Mas o primeiro e segundo ato do ano tem o quê? Não tem quase nada de interessante. É toda uma construção, construção, construção pra guerra. Aí a guerra você pensa, ok, tudo isso foi chato, mas a guerra vai ser muito da hora. Porque o Oda estava construindo ela o tempo todo. Mas não aconteceu nada na guerra. A única coisa interessante da guerra foi o Marco voltando e os Supernovas versus Yonkous. De resto, não tem hype em nada. O Oda ele corta lutas, ele corta momentos e nada fica totalmente focado, sabe? O hype não se ele não se sustenta, tá ligado? Tipo, a transformação Sulong do Inuarashi e do Nekomamushi, ela demorou uns 3 capítulos desde que foi anunciada. Ela demorou 2 capítulos pra acontecer desde que foi anunciada que ia acontecer. E no final, a luta entre eles e o Jack foi cortada. Então, perdeu o hype. O único momento que realmente teve hype até agora foi os bainhas versus Kaido. Que no fim foi inútil, porque o Kaido é ridiculamente OP. E todos os danos que ele levou dos bainhas não serviu de nada. Ou seja, o único momento de hype da guerra foi inútil. Esse é o meu problema. A gente tá com quase 100 capítulos em um ano e tivemos pouquíssimos momentos de hype para todo o nível que o ano demonstrava. O Oda também, conforme o tempo, eu acho que ele foi sendo muito prejudicado pelo próprio sucesso de One Piece, porque ele mesmo cria hype para novos arcos de One Piece. Ele criou um hype em um ano que a guerra seria superior a Marineford, que todo mundo ama Marineford, ele sabe disso, por isso que ele falou isso. Só que até agora não tá nem um terço do hype de Marineford. Então eu acho que o maior problema de One Piece atualmente e com todo o passar do tempo é o hype. É o sentimento de eu quero continuar assistindo, eu quero continuar lendo. Isso foi meio que se perdendo, porque o sentimento de aventura foi se perdendo e o hype também, porque o Oda ele tá cada vez mais focando em drama, em estruturação de plot e trama, mas esquece que os personagens que vão se enfrentar no final do arco são importantes. Esquece que o que os Mugiwaras fazem são importantes. Esquece que cada um deles tem uma função. Por exemplo, no Sanji, no pré-time skip, era um do trio monstro. Ele era um lutador. No Novo Mundo ele faz o quê? Nada. Ele só apanha e cozinha. Ele foi reduzido a um plot que não faz sentido para o que estava acontecendo com ele desde o início do anime. Essa é a função dele, ser um cozinheiro. Mas antes ele também lutava muito. Agora não acontece isso. Ele é usado de gag para fazer comédia ridícula que não funciona. Inclusive, já levando esse ponto, a comédia de One Piece, ela foi ficando meio que enjoativa. One Piece, com o tempo, obviamente são milhares de capítulos, mas tudo bem, óbvio que vai enjoar, só que eu acho que o Oda ele se prende muito ao saudosismo.
O Sanji continua com aquele sentimento de perversão e etc. desde o início até agora. É impossível continuar gostando disso até o final. Não é engraçado. É só ridículo e faz com que o Sanji seja um pateta. É esse o papel do Sanji, ser um pateta, porque o Oda continua insistindo nessa comédia. E ele vai continuar insistindo, porque querendo ou não, faz parte da caracterização dos personagens, faz parte do Brook querer ver o que ele quer ver, né, das mulheres. Ele quer ser um pervertido, o Sanji também. Mas é inevitável isso ficar ruim com o tempo, sabe? Então, eu acho que quando as pessoas chegam e falam One Piece é perfeito, elas ignoram muita coisa. Ignoram muita coisa mesmo. One Piece tem esses problemas de. É impossível ficar 100% bom por 1000 capítulos. É inevitável. Para mim, o ápice de One Piece, como eu falei no início do vídeo, foi Jaya e Skypiea, porque foi o ápice do sentimento de aventura com One Piece e teve muitos momentos de hype. O Enel é um personagem que ele foi muito bem construído como um vilão invencível. E o Oda foi lá, ah, o Luffy é imune aos raios do Enel porque ele é de borracha. Era algo totalmente previsível, mas você não previa isso porque o Oda deixou o Luffy de fora por boa parte do arco e fazendo o Enel ficar com muito mais hype para essa situação. O Oda construía muito bem os arcos, com muito hype, e quando não tinha algo interessante, ele construía um hype, ele continuava construindo nosso interesse pela obra através da comédia, através dos momentos de quebra de expectativa e etc, dos Mugiwaras interagindo. Isso falta no Novo Mundo. Os Mugiwaras mal interagem no Novo Mundo. Caramba, o Zoro surge sem um olho depois do time skip e ninguém pergunta o que aconteceu com ele. Esse é o nível. O Oda ele tá falhando muito na interação de personagens, muito na comédia e muito no hype. Ele tá focando tanto na estruturação dos arcos e do drama desses arcos que ele esquece que para sustentar um anime mangá você precisa dos personagens. Não adianta fazer o Oden ser um dos melhores personagens de One Piece, mas os bainhas serem ofuscados. Os personagens, os Mugiwaras mal fazerem coisas interessantes em um ano, entendeu? Eles são os protagonistas, eles não têm destaque no Novo Mundo. O Oda, ele realmente. Eu não sei se é na verdade culpa do Oda ou se é culpa da Shonen Jump, porque querendo ou não, a Shonen Jump é o que decide o que vai aparecer no mangá, e isso é um problema também. Tipo, o Zoro. O Zoro é um personagem que é o maior exemplo pra mim, porque no início ele era carismático e ainda conseguia ser um personagem sério, um personagem que luta, que é focado para ele. Ele só luta e interagia. Agora, no Novo Mundo, ele nem interage com os personagens, ele nem ri. Ele perdeu o carisma dele, é 100% sério o tempo todo e só é usado em lutas. Ele foi reduzido a um personagem B10, porque isso faz sucesso, as pessoas gostam do personagem B10. O Yami de Black Clover é o personagem mais popular porque ele é B10, e o Zoro se tornou isso. E isso é consequência dos estigmas que vão sendo criados pela popularidade que as pessoas dão para certas coisas. E infelizmente eu não sei se o Oda realmente faz isso propositalmente ou os editores online fazem isso. O Oda realmente diz que para ele poderia fazer 40 páginas por capítulo semanal. Ele faz 40 e os editores cortam. Eu acho que realmente One Piece é impossível One Piece continuar sendo bom até o final se os editores continuarem prejudicando o Oda e consequentemente o Oda prejudicar a obra final. E eles não percebem isso. Por quê? Porque as pessoas passam pano. As pessoas, isso aqui é ruim porque ele está estruturando e daqui a pouco vai ficar bom. A guerra tá no início, logo logo vai ficar boa. Já são 30 capítulos de guerra e não aconteceu nada direito, entendeu? Esse é o ponto, as pessoas passam tanto pano pra One Piece que eles não veem as críticas. Então, todo mundo tá gostando, vão continuar do mesmo jeito. E aí One Piece sofre da mesma coisa que outros animes mangás sofrem, que é a estagnação. Ele não se renova e por isso ele se torna ruim. E infelizmente a minha experiência só piora com One Piece, mas obviamente eu continuo amando porque eu acho que mesmo assim One Piece ele marcou muito, é inevitável começar a odiar One Piece.